Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Aqui, você encontra diversos audiobooks de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir quando quiser. Caso você esteja procurando algum livro específico e não o encontre disponível, fique à vontade para nos enviar o nome do livro e do autor, que nós iremos transformá-lo em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível na bio. Agradecemos pela sua atenção. Boa audição! Para minha mãe maravilhosa, que sempre foi minha maior fã, minha crítica mais rigorosa e a responsável por minha desconfiança com a indústria de calçados. Obrigada por permitir que eu lesse embaixo das cobertas quando devia estar dormindo. E para meu amado pai, que viu a capa, mas não chegou a ler o livro. Ele teria amado a cena nos celas e se lembrado do ketchup. Descanse em paz, Jerry Painter. 17/05/1939 18/05/2020 LP. Prólogo. Eu sou só uma mulher, que está na frente de um homem, pedindo a ele para amá-la. Um lugar chamado Notting Hill. Minha mãe me ensinou a regra de ouro dos relacionamentos assim que entrei no ensino fundamental. Na plena maturidade dos meus 7 anos, entrei no quarto dela após ter um pesadelo. É que um grilo do tamanho de uma casa pode não parecer assustador, mas quando ele fala seu nome completo com voz de robô, fica aterrorizante. Na TV quadrada sobre a comoda, estava passando o diário de Bridget Jones, e assisti a boa parte do filme antes que minha mãe percebesse que eu estava ao pé da cama. Àquela altura, era tarde demais para me resgatar do conteúdo impróprio para crianças, então ela se aconchegou ao meu lado, e assistimos ao final feliz juntas. Mas minha mente infantil simplesmente não conseguia entender. Por que Bridget abriria a mão do cara fofo, o mais charmoso, para ficar com o que era um chato de galochas? Qual o sentido disso? Passei longe de entender a mensagem do filme e me apaixonei loucamente pelo conquistador. Até hoje me lembro da voz da minha mãe e do cheiro de baunilha do seu perfume enquanto ela brincava com meu cabelo e tentava me explicar a situação. Charme e intriga satisfazem só até certo ponto. Libby Lowe. Essas coisas sempre perdem o sentido. Por isso você nunca, jamais deve escolher o bad boy. Depois daquele dia, compartilhamos centenas de momentos parecidos, explorando a vida juntas por meio de filmes românticos. Era nosso lance. A gente se munia de biscoitos e salgadinhos, relaxava e maratonava a coleção dela de finais felizes cheios de beijos do mesmo jeito que outras pessoas maratonavam reality shows cafonas. O que, pensando bem, deve ser o motivo pelo qual eu espero o cara perfeito aparecer desde que tinha idade suficiente para soletrar a palavra amor. Quando minha mãe morreu, ela me deixou seu legado, a crença inabalável no felizes para sempre. Minha herança foi a percepção de que o amor está sempre no ar, é sempre uma possibilidade, e sempre vale a pena. O cara ideal, ou seja, bacana e confiável, podia estar me esperando ao virar a esquina. Por isso eu estava sempre preparada. Era apenas questão de tempo até que finalmente acontecesse comigo. Capítulo 1. Ninguém acha sua alma gêmea com 10 anos de idade. Qual seria a graça se fosse assim? Doce lar. O dia começou como qualquer outro. O Sr. Fitzherbert deixou uma bola de pelos no meu chinelo, queimei a orelha com a chapinha e quando abri a porta para ir à escola, dei de cara com meu maior inimigo, que também é meu vizinho, esparramado no capô do meu carro. Ei! Ajeitei os óculos escuros, tranquei a porta de casa e fui em direção ao veículo, com cuidado para não estragar minha linda sapatilha florida nova ao praticamente correr até ele. Sai de cima do meu carro. O ex saltou do capô e levantou as mãos, fazendo a pose universal de inocência, embora o sorrisinho torto transmitisse exatamente o contrário. Além disso, eu o conhecia desde o jardim de infância. Aquele garoto nunca foi inocente. O que você tem na mão? Indaguei. Nada. Ele escondeu a mão em questão nas costas. Embora tivesse ficado alto sem qualquer traço infantil e fosse um pouco atraente desde o fundamental, o ex continuava o mesmo garoto imaturo que, sem querer, queimou a roseira da minha mãe com uma bombinha. Você é tão paranoica, disse ele. Parei à frente dele e o encarei com os olhos semicerrados. O ex tinha aquele rosto de garoto travesso, cujos olhos escuros, cercados por meio metro de cílios grossos, porque a vida é injusta, entregavam tudo, mesmo quando a boca não dizia nada. As sobrancelhas erguidas indicavam o quanto ele me achava ridícula. Com base em nossos muitos encontros desagradáveis, eu sabia que os olhos semicerrados queriam dizer que ele estava me avaliando, e que estávamos prestes a discutir a irritação mais recente que ele tinha me causado.
Quando seus olhos brilhavam como agora, quase reluzentes de tanta provocação, eu sabia que estava ferrada, porque o ex-provocador sempre vencia. Cutuquei seu peito e perguntei: o que você fez com meu carro? Eu não fiz nada com seu carro, Percy. Percy? Não sabe o que significa Busbaum? Revirei os olhos, o que fez com que a boca dele se curvasse em um sorriso provocante. Nossa conversa está divertida. Aliás, amei seus sapatos de vovozinha, mas preciso ir, disse ele. O garoto se virou e se afastou como se eu não estivesse chamando por ele. Só caminhou em direção à sua casa com aquele jeito tranquilo e confiante. Chegando à varanda, abriu a porta e gritou por cima do ombro: tenha um bom dia, Liz. Isso não era um bom sinal, porque ele jamais ia realmente querer que eu tivesse um dia bom. Olhei para o carro, com medo até mesmo de abrir a porta. A questão é que o ex-Bennett e eu éramos inimigos que travavam uma batalha sem limites pela única vaga de estacionamento disponível daquele lado da rua. Ele quase sempre ganhava, mas só porque trapaceava. Achava engraçado reservar a vaga deixando coisas que eu não conseguia tirar do caminho, tipo uma mesa de piquenique de ferro, um motor ou um pneu de caminhão. Dá para ter uma ideia. Embora a palhaçada chamasse a atenção do grupo do Facebook do bairro, meu pai era membro, e os velhos fofoqueiros espumassem de raiva pela deterioração da paisagem, ninguém nunca intervinha. Isso por acaso era justo? Mas para variar, eu é quem estava surfando na maré da vitória. Isso porque, na noite anterior, tive a brilhante ideia de fazer uma denúncia após ele ter deixado o carro na vaga por 3 dias seguidos. Omar tinha um limite de 24 horas, então o bom e velho Wesley ganhou uma bela multa. Não vou mentir, fiz uma dancinha feliz na cozinha quando vi o policial colocar a notificação no para-brisa dele. Dei uma olhada em todos os pneus antes de entrar no carro e colocar o cinto. Ouvi uma risada do ex e quando me inclinei para olhar pela janela do passageiro, a porta da casa dele se fechou. Foi quando avistei o que ele tinha achado tão engraçado. A multa agora estava no meu carro, colada no meio do para-brisa com fita adesiva, e era impossível enxergar qualquer coisa. Camadas e mais camadas de fita adesiva de qualidade duvidosa. Saí do carro e tentei descolar um pedacinho com a unha, mas os cantos estavam muito bem grudados. Que babaca! Asterisco, asterisco, asterisco. Quando finalmente cheguei à escola depois de raspar o para-brisa com uma lâmina de barbear, respirei fundo para recuperar meu espírito zen e entrei no campus ouvindo a trilha sonora de O Diário de Bridget Jones no headphone. Tinha reassistido ao filme na noite anterior, pela milésima vez, mas dessa vez as músicas me tocaram de um jeito diferente. Mark Darcy dizendo: o cacete que não beijam, ao beijar Bridget era, lógico, de desmaiar, mas a cena não seria tão digna de um ai meu Deus sem Someone Like You, do Van Morrison, tocando ao fundo. Pois tem um fascínio meio nerd por trilhas sonoras de filmes. Essa música começou a tocar quando passei pelo refeitório e avancei em meio à multidão de alunos espalhados pelos corredores. O que mais gosto na música, isso é quando é possível ouvir em um volume alto o suficiente com fones de ouvido bons, e o meu era o melhor, é que ela suaviza os trancos do mundo. Ao som da voz do Van Morrison, ir contra a corrente do corredor lotado parecia uma cena de filme em vez de pura frustração. Fui em direção ao banheiro do segundo andar, onde me encontrava com Jocelyn todas as manhãs. Minha melhor amiga sempre dormia demais, então eu quase sempre a encontrava se digladiando com o delineador antes do sinal tocar. Liz, eu amei esse vestido, elogiou Jos enquanto limpava os olhos com um cotonete, me olhando de relance quando entrei no banheiro. Em seguida, ela pegou um tubo de rímel e começou a aplicar nos cílios. Flores combinam muito com você. Obrigada. Fui até o espelho e dei uma voltinha para garantir que o vestido evasê vintage não estava preso na calcinha ou alguma outra coisa constrangedora. 2 líderes de torcida envoltas em uma nuvem branca estavam fumando cigarro eletrônico atrás de nós. Abri um pequeno sorriso para elas. Você tenta se vestir como as mocinhas dos seus filmes ou é só coincidência? Perguntou Jos. Não fale seus filmes. Parece que sou viciada em filmes pornô ou algo assim. Você entendeu, disse Jos, separando os cílios com um alfinete. Entendi muito bem. Eu assisti às queridas comédias românticas da minha mãe quase todas as noites, filmes da coleção de DVDs que herdei quando ela morreu. Eu me sentia mais próxima dela assim, parecia que uma pequena parte dela estava ali, assistindo ao meu lado. Provavelmente por termos assistido juntas. Várias vezes. Mas Jocelyn não sabia de nada disso. Crescemos na mesma rua, mas nos aproximamos no segundo ano do ensino médio.
Então, embora ela soubesse que minha mãe tinha morrido quando eu estava no 6º ano, nunca conversávamos de verdade sobre isso. Ela sempre achou que eu fosse obcecada pelo amor, já que sou uma romântica incurável. E nunca a corrigi. Ei, você falou com seu pai sobre o piquenique? Indagou Joss. Ela olhou para mim pelo espelho, e eu sabia que Jocelyn ia ficar irritada. Para falar a verdade, fiquei surpresa por não ter sido a primeira coisa que perguntou quando entrei no banheiro. Ele só chegou depois que eu já tinha ido dormir. Era verdade, mas eu podia ter perguntado a Helena se quisesse mesmo saber. Vou falar com ele hoje. Sei. Ela fechou o rímel e o enfiou na pequena bolsa de maquiagem. Vou mesmo. Prometo. Vamos? Jocelyn guardou a bolsa na mochila e pegou seu café, que estava apoiado na bancada. Não posso me atrasar de novo para a aula de literatura. É isso ou detenção depois da aula. E também falei para Kate que deixaria um chiclete no armário dela no caminho. Ajustei a bolsa carteiro no ombro e dei uma conferida em meu rosto no espelho. Espera, esqueci o batom. Não temos tempo para isso, disse ela, apressada. Sempre há tempo para batom. Abri o bolso lateral da minha bolsa e peguei meu novo batom favorito, vermelho retro. Caso meu MC Dreamy, o Derek Shepherd de Grey's Anatomy, estivesse na escola, muito improvável, eu queria estar com a boca bonita. Pode ir na frente. Ela se afastou, e eu passei o batom. Muito melhor. Guardei o batom de volta na bolsa, coloquei o headphone e saí do banheiro, apertando o play e deixando o restante da playlist envolver minha mente. Quando cheguei à sala de literatura inglesa, fui até a última fileira e me sentei entre Joss e Laney Morgan, deslizando o headphone até o pescoço. O que você respondeu na 8? Perguntou Jocelyn enquanto escrevia depressa, terminando a lição de casa. Esqueci a leitura, então não faço a menor ideia de por que as camisas do Gatsby fizeram Daisy chorar. Deixei que Joss copiasse minha resposta, mas meus olhos se voltaram para Laney. Se fizessem uma pesquisa, seria unânime que a garota era linda, era um fato indiscutível. Ela tinha um nariz tão fofo que sua existência certamente tinha trazido à tona a necessidade de criar o termo arrebitado. Seus olhos eram enormes, como os de uma princesa da Disney, e o cabelo loiro estava sempre brilhante e sedoso, como se a vida fosse um comercial de shampoo. Era uma pena que sua alma fosse o exato oposto de sua aparência. Eu não gostava nem um pouco dela. No primeiro dia do jardim de infância, ela gritou Bleerg, quando meu nariz sangrou, apontando até a turma inteira olhar para mim com nojo. No 4º ano, ela disse ao David Adidleman que meu caderno estava cheio de bilhetinhos românticos sobre ele. Ela tinha razão, mas isso não vem ao caso. Laney falou mais do que devia, e em vez da cena toda ser fofa ou charmosa como os filmes me fizeram acreditar que seria, David me chamou de esquisitona. E no 6º ano, pouco tempo depois que minha mãe morreu, e fui obrigada a me sentar ao lado da Laney no refeitório, porque os assentos eram mapeados pelos professores, todos os dias, enquanto eu mordiscava meu almoço quase intragável. Ela abria a lancheira rosa bebê e deixava a mesa inteira fascinada com as delícias que a mãe fazia só para ela. Sanduíches cortados em formatos fofinhos, biscoitos caseiros, brownies com granulado. Era um baú de tesouros de obras-primas da culinária infantil, uma preparada com mais carinho que a outra. Mas o que me destruía eram os bilhetes. Não tinha um dia sequer que o almoço de Laney não viesse acompanhado de um bilhetinho escrito à mão. Eram cartinhas engraçadas que ela lia em voz alta para as amigas, com desenhos bobos nas margens, e quando eu me permitia bisbilhotar, lia com amor mamãe, no fim do bilhete com uma caligrafia rebuscada e corações desenhados. Eu ficava tão triste que não conseguia nem comer. Todos achavam Laney incrível, linda e inteligente, mas eu sabia a verdade. Ela podia fingir ser legal, mas sempre me olhou de um jeito estranho. Todas as vezes que aquela garota olhava para mim, parecia que tinha alguma coisa no meu rosto e ela não conseguia decidir se ficava entretida ou com nojo. Embaixo de toda aquela beleza, ela era podre, e um dia o resto do mundo ia descobrir aquilo. Quer chiclete? Ofereceu Laney, estendendo a embalagem sabor menta e erguendo as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Não, valeu, resmunguei. Voltei a atenção para a frente da sala quando a senhora Adams entrou e pediu o dever de casa. Passamos as folhas para a frente e ela iniciou a aula. Todos começaram a fazer anotações nos notebooks que recebemos da escola. De repente percebo que Colton Sparks acenou para mim com o queixo de onde estava sentado em uma mesa no canto. Sorri e olhei para o notebook. Colton era legal. Passei 2 semanas conversando com ele no início do ano, mas acabou ficando meio meh. O que, de certa forma, resumia todo o meu histórico amoroso, meh.
2 semanas. Essa era a média de duração dos meus relacionamentos, se é que podia chamá-los assim. Eis o que em geral acontecia: eu via um cara bonito, ficava semanas fantasiando sobre ele e imaginando que era minha alma gêmea. Todo o período que antecedia relacionamentos de ensino médio sempre começava bem esperançoso. Mas depois de 2 semanas, antes mesmo que chegássemos perto de oficializar qualquer coisa, eu quase sempre sentia o ECA, a sentença de morte do desabrochar de qualquer relacionamento. Definição de ECA: termo que se refere à sensação repentina de nojo que sentimos quando temos contato romântico com alguém e de repente somos tomados por um desânimo em relação àquela pessoa. Joss brincou que eu estava sempre dando uma olhadinha, mas nunca comprava nada. No fim, ela tinha razão. Mas minha propensão a micro-relacionamentos de no máximo 2 semanas colocava meu par para o baile em risco. Queria ir com alguém que me deixasse sem fôlego e fizesse meu coração acelerar. Mas será que ainda restava alguém na escola em quem eu já não tivesse pensado? Quer dizer, teoricamente eu tinha um par para o baile, eu ia com a Joss. Mas é que ir ao baile com minha melhor amiga parecia um fracasso. Sabia que íamos nos divertir. Tínhamos combinado de jantar antes com Kate e Cassidy, as mais divertidas do nosso grupo de amigas, mas o baile devia ser o auge do romance no ensino médio. Devia envolver convites feitos com cartolina, arranjos de flores combinando, o interesse romântico sem palavras de tão linda que fiquei no meu vestido e beijos delicados sob o globo espelhado brega. Bem ao estilo Andrew McCarthy e Molly Ringwald em A Garota de Rosa Shocking. O baile não era para ser um jantar entre amigas na Cheesecake Factory e depois ir até o colégio para ter conversas constrangedoras enquanto os casais ficavam se beijando ao fundo. Sabia que Jocelyn não entenderia. Ela achava que o baile não era nada demais, só uma festa do colégio para a qual a gente se arrumava melhor, e me acharia ridícula se eu admitisse que estava decepcionada. Ela já estava irritada das tantas vezes que eu tinha adiado a compra dos vestidos, mas eu nunca sentia vontade de fazer isso. Simplesmente não tinha ânimo nenhum. Meu celular vibrou. Joss, eu tenho a maior fofoca. Olhei para ela, mas Joss parecia estar prestando atenção na aula. Dei uma olhada para a professora antes de responder. Desembucha. Joss, só para você saber, quem contou foi a Kate por mensagem. Então talvez não seja verdade. Entendi. O sinal tocou, então peguei minhas coisas e enfiei tudo na mochila. Jocelyn e eu fomos em direção a nossos armários. Antes de qualquer coisa, começa ela, você precisa prometer que não vai surtar antes de ouvir tudo. Ai minha nossa! Meu estômago se revirou. O que está acontecendo? Viramos o corredor e antes mesmo que eu pudesse olhar para ela, vi que ele estava vindo na minha direção. Michael Young. Parei de andar de repente. Essa é a fofoca, anunciou Joss, mas eu não estava mais ouvindo. As pessoas esbarravam em mim e desviavam, e eu fiquei parada ali, olhando para ele. Michael parecia o mesmo, só mais alto, mais forte e mais bonito, se é que isso era possível. Minha paixão de infância se movimentava em câmera lenta, com passarinhos azuis cantando e batendo as asas ao redor de sua cabeça enquanto seu cabelo loiro esvoaçava em uma brisa reluzente. Acho que meu coração errou uma batida. Michael morava no fim da rua quando éramos crianças e era incrível. Eu o amava desde que me entendia por gente. Ele sempre foi incrível. Inteligente, sofisticado e, sei lá, mais encantador que qualquer outro garoto. Ele brincava com as crianças do bairro, eu, Wes, os irmãos Potter da casa da esquina e Jocelyn, de esconde-esconde, pique-bandeira, bola, tocando a campainha das casas e saindo correndo. Mas enquanto Wes e os irmãos Potter gostavam de jogar lama no meu cabelo porque isso me fazia ficar zangada, Michael gostava de identificar plantas, lia calhamaços e não se juntava a eles para me torturar. Minha mente tinha começado a tocar Someone Like You. I've been searching a long time. For someone exactly like you. Ele estava de calça caqui e camisa preta, o tipo de roupa que mostrava que ele sabia as peças que o valorizavam, mas também não passava muito tempo se preocupando com a aparência. Seu cabelo era cheio, loiro e acompanhava o estilo de suas roupas, intencionalmente casual. Eu me perguntei qual seria seu cheiro. Do cabelo, quer dizer, não de suas roupas. Ele deve ter sentido que havia alguém o encarando, porque a câmera lenta parou, os pássaros desapareceram, e ele olhou diretamente para mim. Liz? Ainda bem que tinha insistido em passar o batom vermelho retro. Obviamente o universo sabia que Michael surgiria diante de mim naquele dia, e tinha colaborado para que eu estivesse apresentável. Amiga, relaxa, murmurou Joss. Mas não consegui conter o sorriso no rosto quando disse. Michael Young. E lá vamos nós, comentou Joss com pesar. Mas não me importei.
Michael se aproximou e me envolveu em um abraço, e deixei que minhas mãos deslizassem por seus ombros. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Senti um frio na barriga quando os dedos dele tocaram minhas costas, e percebi que aquele podia ser um típico reencontro dos filmes de comédia romântica. Ai, meu Deus! Eu estava vestida para aquele momento, e ele estava lindo. Será que poderia ser ainda mais perfeito? Olhei para Joss, que estava balançando a cabeça, mas não liguei. Michael tinha voltado. Seu cheiro era bom, tão bom, e eu quis memorizar cada pequeno detalhe daquele momento. O toque macio e um pouco gasto de sua camisa, a largura de seus ombros, a pele bronzeada de seu pescoço a poucos centímetros do meu rosto quando ele retribuiu o abraço. Seria errado fechar os olhos e respirar fã. Ops! Alguém embarrou em nós com força, nos tirando do abraço. Fui empurrada contra Michael e depois para longe dele. Quando virei, vi quem tinha sido. Wes, disse, irritada por ele ter estragado meu momento com Michael, mas ainda tão incrivelmente feliz que meu sorriso não diminuiu. Não dava para não sorrir. Olhe por onde anda. Ele ergueu as sobrancelhas, confuso. Ah, é. Wes ficou olhando para mim, provavelmente se perguntando por que eu estava sorrindo em vez de ter um ataque de fúria por causa da fita adesiva no meu carro. Ele parecia estar esperando uma lição de moral, e sua expressão perdida me deixou ainda mais feliz. Soltei uma risada e disse: "É seu idiota. Você podia ter machucado alguém, cara." Ele semicerrou os olhos. "Desculpa. Eu estava falando com Carson e fazendo aquela coisa super difícil de andar para trás", explicou ele devagar. "Mas chega de falar de mim. Como foi a vinda para a escola?" Eu sabia que ele queria ouvir todos os detalhes, por exemplo, quanto tempo tinha levado para tirar a fita adesiva ou o fato de eu ter quebrado 2 unhas que eu havia acabado de fazer. Mas não estava a fim de lhe dar satisfação. "Foi ótimo, sério. Obrigada por perguntar, Wesley." Chamou Michael, em seguida fez um aperto de mão elaborado com o outro garoto. "Quando eles tiveram tempo de coreografar aquele movimento adorável, você tinha razão sobre a professora de biologia. Foi porque você se sentou comigo. Ela me odeia." Wes deu um sorrisinho e continuou a tagarelar, mas ignorei aquele idiota e fiquei observando Michael, falando e rindo e sendo tão charmoso quanto eu lembrava que era. Mas agora ele falava em um ritmo arrastado. Michael Young voltou com um sotaque suave que me fazia querer escrever uma carta de agradecimento ao estado do Texas por fazer com que ele ficasse ainda mais atraente. Cruzei os braços e quase me derreti toda enquanto apreciava a vista. Jocelyn, de cuja existência talvez eu tenha esquecido ao presenciar tamanha beleza, me deu uma cotovelada e sussurrou: "Calma, você está babando." Revirei os olhos e a ignorei. "Ei, escuta só." Wes ajeitou a mochila no ombro e apontou para Michael. "Você se lembra do Ryan Clark?" "Lógico", respondeu Michael sorrindo e parecendo um estagiário do Congresso. "Do beisebol, né? Primeira base?" "Ele mesmo", confirmou Wes, agora falando mais baixo. "Ele vai dar uma festa amanhã na casa do pai dele. Você precisa ir." Tentei me manter inexpressiva enquanto ouvia Wes convidar o meu Michael para a festa. Quer dizer, Wes de fato andava com os caras que Michael conhecia, mas fala sério. De repente eles eram melhores amigos? Isso não era bom para mim. Não era mesmo. Porque a diversão de Wesley Bennett era me zoar, sempre foi. Quando éramos crianças, Wes colocou um sapo na minha casa da Barbie e a cabeça decapitada de um gnomo de jardim na pequena biblioteca comunitária que fiz no meu jardim. Quando estávamos no ensino fundamental, foi ele quem achou que seria hilário fingir que não tinha me visto deitada no meu quintal e decidiu regar os arbustos do quintal dele, me molhando sem querer até eu gritar. Mas sua missão se tornou me atormentar todos os dias por causa da vaga. Fiquei mais corajosa com o tempo, então meio que me tornei a garota que berrava do outro lado da cerca quando os amigos dele estavam por lá e faziam tanto barulho que eu não conseguia nem escutar música. Mas enfim, boa ideia, respondeu Michael assentindo, e me perguntei como ele ficaria de chapéu de cowboy e camisa de flanela. Talvez um par de botinas, embora eu não soubesse exatamente qual era a diferença entre botinas e botas de cowboy. Teria que jogar no Google depois. Mando os detalhes por mensagem. Tenho que ir. Se eu me atrasar para a próxima aula, com certeza vou pegar detenção. Até depois, gente. Ele virou e saiu correndo. Michael ficou olhando o ex desaparecer, então olhou para mim e falou, com um sotaque arrastado. Ele foi embora tão rápido que nem deu tempo de perguntar: "É para ir com roupa casual?" "O quê? Ah, na festa?" Como se eu soubesse o que eles vestiam para aquelas festas bobas. "Acho que sim. Vou perguntar ao Wesley." "Ótimo."
Eu me esforcei para dar meu melhor sorriso, embora quisesse morrer porque o ex tinha estragado o nosso reencontro fofo de filme. Também preciso ir, comentou ele. Mas não vejo a hora de ouvir as novidades. Então me leve à festa, gritei internamente. Joss? Michael olhou por cima do meu ombro, boquiaberto. É você? Ela revirou os olhos. Até que enfim. Jocelyn sempre foi próxima dos garotos do bairro, jogava bola com o ex e Michael, enquanto eu dava estrelinhas péssimas pelo parque e inventava músicas. Desde então ela se tornou alta e muitíssimo linda. Suas tranças estavam presas em um rabo de cavalo, mas em vez do penteado parecer bagunçado, como o meu ficava, o dela ressaltava as maçãs de seu rosto. O sinal tocou, e Michael apontou para o alto-falante. Tenho que ir. A gente se vê mais tarde. Aquele R puxadinho. Ele seguiu em outra direção, então Jocelyn e eu voltamos a conversar. Não acredito que o ex não convidou a gente para a festa, disse, indignada. Ela me olhou de canto do olho. Por acaso você sabe quem é Rino? Não, mas não é esse o ponto. Ele convidou Michael bem na nossa frente. Devia ter nos chamado também só por educação. Mas você odeia o ex. E daí? Por que você queria que ele te convidasse, afinal? Soltei um suspiro. A grosseria dele me irrita, só isso. Olha, eu acho ótimo que ele não tenha nos chamado, porque não quero ir a festa nenhuma com aqueles caras. Fui na casa do Rino uma vez e era só cerveja, uísque de canela e aquelas brincadeiras idiotas tipo eu nunca. Joss andava com o pessoal popular quando jogava vôlei, então já tinha ido a várias festas antes de a gente virar amigas. Mas, olha só, Jocelyn parou e segurou meu braço, me fazendo parar também. Era isso que eu ia te falar. Kate disse que Michael agora é vizinho da Laney e que eles andam conversando. Laney? Laney Morgan? Não podia ser verdade. Não, por favor, Deus não. Mas ele acabou de chegar. Parece que ele voltou um mês atrás, mas estava terminando as aulas da antiga escola pela internet. Estão dizendo que ele e a Laney são praticamente namorados. Não a Laney. Meu estômago se embrulhou quando imaginei seu nariz perfeito. Sabia que era irracional, mas pensar em Laney e Michael juntos era demais para mim. Aquela garota sempre conseguia tudo o que eu queria. Ela não podia ficar com ele também. Droga! Pensar nos dois juntos me deixou com um nó na garganta e o coração em pedacinhos. Aquilo ia acabar comigo. Michael não só era o garoto dos meus sonhos, nós tínhamos uma história importante e maravilhosa, que envolvia beber água direto da mangueira e caçar vagalumes. Lembrei a última vez que vi Michael, foi na casa dele. Sua família fez um churrasco de despedida para todos os vizinhos, e fui até lá com meus pais. Minha mãe tinha feito sua famosa barrinha de cheesecake, e Michael nos recebeu na porta e nos ofereceu bebidas como se fosse um adulto. Minha mãe disse que foi a coisa mais encantadora que ela já tinha visto. Naquele dia, todas as crianças da vizinhança jogaram bola na rua durante horas, e até os adultos se juntaram para uma partida. De repente minha mãe, de vestido florido e sandália espadrille, estava comemorando um gol com Michael. Aquele momento ficou gravado em minha memória como uma fotografia amarelada em um álbum de fotos antigo. Acho que Michael nunca imaginou o quanto eu era apaixonada por ele. Eles se mudaram um mês antes de a minha mãe falecer, partindo uma pequena parte do meu coração antes que ele fosse completamente despedaçado. Jocelyn olhou para mim como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Michael Young não é o cara por quem você atravessaria uma estação de trem correndo, entendeu? Mas podia ser. Bem, teoricamente eles ainda não estão namorando então. Voltamos a andar rumo ao armário dela, desviando das pessoas no caminho. Provavelmente íamos nos atrasar por causa do encontro inesperado com Michael no corredor, mas com certeza tinha valido a pena. Sério, não faça isso, disse ela, me olhando com aquela cara de mãe dando bronca. Esse momento com Michael não foi um reencontro fofo de filmes de comédia romântica. Mas hesitei por um instante, porque não queria que ela acabasse com minhas esperanças. Ainda assim, as palavras saíram quase em um guincho. E se tiver sido? Ai minha nossa! Quando descobri que ele tinha voltado, eu sabia que você ia enlouquecer. Suas sobrancelhas e os cantos de seus lábios murcharam quando ela parou em frente ao armário e o abriu. Você nem conhece mais o cara, Liz. Eu ainda ouvia sua voz grave dizendo tarde e senti um frio na barriga. O tanto que conheço é suficiente. Ela suspirou e tirou a mochila do armário. Tem alguma coisa que eu possa dizer para trazer você de volta à Terra? Inclinei a cabeça. Talvez o fato de que ele odeia gatos? Joss ergueu um dedo. Ah, é verdade. Tinha me esquecido disso. Ele odeia gatos. Não odeia não.
Dei um sorriso e suspirei, perdida em uma lembrança. Ele tinha 2 gatos ranzinzas que amava. Você não tem ideia do jeito como ele tratava aqueles bebezinhos. Eca. Tudo bem, hater de felinos, impliquei, me sentindo viva, vibrando com o entusiasmo das possibilidades românticas, escorada no armário ao lado. Enquanto eu não ouvir um posicionamento oficial, Michael Young está solteiro. É impossível conversar quando você está assim. Feliz? Animada? Esperançosa? Eu queria saltitar pelo corredor cantando Paper Rings da Taylor Swift a toda. Delirante. Jocelyn olhou para o celular antes de me encarar de novo. Ei, minha mãe disse que pode levar a gente para comprar os vestidos amanhã à noite. Precisava de alguma desculpa para não ir, mas de repente fiquei sem ideias. Acho que tenho que trabalhar. Ela semicerrou os olhos. Sempre que eu toco nesse assunto, você diz que precisa trabalhar. Você não quer comprar um vestido? Quero. Aham. Abri um sorriso forçado. Lógico que sim. Mas a verdade era que eu não queria. A emoção que envolvia comprar o vestido era a possibilidade de despertar o romance, de deixar meu par sem palavras. Se isso não estava em jogo, o vestido de baile era só um desperdício de tecido caro. Além disso, fazer compras com a mãe da Jocelyn era apenas um lembrete de que minha mãe não podia ir, o que tirava qualquer atributo positivo daquele passeio. Minha mãe não estaria lá para tirar fotos e ficar emocionada quando sua bebezinha fosse ao último baile de sua adolescência, e nada deixava isso mais evidente do que ver a mãe da Joss fazer tudo isso por ela. Para ser sincera, eu não estava emocionalmente preparada para o vazio que parecia acompanhar meu último ano do ensino médio, para os muitos lembretes da ausência da minha mãe. As fotos, os eventos, as inscrições para a faculdade, o baile, a formatura. Enquanto todo mundo ficava entusiasmado com esses acontecimentos, eu tinha dores de cabeça de estresse porque nada era como eu imaginava que seria. Era tudo solitário. Embora fossem atividades divertidas, sem minha mãe elas pareciam desprovidas de emoção. Meu pai tentava se envolver, se esforçava, mas não era do tipo emotivo. Sempre parecia que ele era apenas um fotógrafo e eu estava fazendo tudo aquilo sozinha. No entanto, Joss não entendia porque eu não queria dar tanta importância quanto ela aos eventos do último ano. Ficou 3 dias irritada comigo quando desisti da nossa viagem de férias para a praia, mas, para mim, aquilo parecia mais uma prova que me deixava apavorada do que uma semana de diversão, então não consegui. Mas talvez encontrar um final feliz de comédia romântica que minha mãe teria amado poderia transformar todos os sentimentos ruins em bons. Certo. Abri um sorriso para Jocelyn. Vou confirmar e te mando uma mensagem. Capítulo 2. Maravilha! Uma amiga. Você pode ser a primeira mulher atraente com quem eu não quis dormir em toda a minha vida, sabia? Harry e Sally, feitos um para o outro. Michael estava de volta. Coloquei os pés em cima da mesa da cozinha e enfiei a colher no pote de sorvete Ben e Jerry, ainda fora de mim de tanta alegria. Nem em meus sonhos mais loucos eu teria imaginado o retorno de Michael Young. Eu achava que nunca mais o veria. Depois que ele se mudou, passei anos sonhando com esse dia. Eu me imaginava caminhando em uma daquelas manhãs frias e gloriosas de outono que antecipam a chegada do inverno, o ar cheirando a neve. Com minha roupa favorita, que mudava a cada devaneio, óbvio, porque essa fantasia começou quando eu ainda era criança. Eu virava a esquina no final do quarteirão e ali estava ele, andando em minha direção. Acho que tinha até uma corridinha romântica envolvida. Quer dizer, por que não? Também havia pelo menos 100 registros em meus diários sobre como meu coração havia se partido quando ele foi embora. Encontrei os diários alguns anos atrás ao limpar a garagem. As anotações eram bem intensas para uma criança. Provavelmente porque a ausência dele foi muito perto da morte da minha mãe. Um dia acabei aceitando que nenhum dos dois ia voltar, mas agora ele estava ali, e era como recuperar um pedacinho de felicidade. Eu não tinha nenhuma aula com Michael, então o destino não daria aquela forcinha para nos unir, o que era uma droga. Quer dizer, qual era a probabilidade de não termos nenhuma interação obrigatória? Josh tinha aula com ele e o ex também, lógico. Por que não eu? Como ia mostrar para Michael que estávamos destinados a ir ao baile juntos, nos apaixonar e viver felizes para sempre se eu não encontrá-lo? Cantarolei a melodia de Anna of the North que estava tocando em meus fones, a música sexy da cena do Ofuro de Para Todos os Garotos que Já Amei, e fiquei olhando a chuva pela janela. A única coisa que tinha a meu favor era que eu era especialista em amor. Não tinha um diploma nem havia feito nenhum curso, mas tinha assistido a horas de filmes de comédia romântica. E não só assistido, tinha analisado com a perspicácia de um psicólogo. Além disso, o amor estava em meus genes.
Minha mãe foi roteirista e escreveu várias comédias românticas ótimas para a TV. Meu pai tinha certeza de que ela teria sido a próxima Nora Ephron se tivesse um pouco mais de tempo. Então, embora não tivesse experiência na prática com o conhecimento herdado e minha pesquisa extensa, eu sabia muito sobre o amor. E tudo que eu sabia me dava a certeza de que, para que Michael e eu ficássemos juntos, eu tinha que ir à festa do Rhino. O que não seria fácil, porque eu não só não fazia ideia de quem ele era, como também tinha zero interesse em ir a uma festa cheia de atletas suados e de pessoas populares com bafo de álcool. Mas eu precisava reencontrar Michael antes que uma loira terrível cujo nome não vou citar fosse mais rápida do que eu, então ia ter que dar um jeito. Um relâmpago atravessou o céu e iluminou o carro do ex, todo confortável no meio-fio em frente à minha casa, a chuva batendo forte no capô. Aquele babaca ficou bem atrás de mim durante todo o caminho de volta da escola, e quando eu tinha alinhado com o carro da frente para estacionar do jeito certo, ele simplesmente se enfiara na vaga. Que tipo de monstro estaciona de frente? Enquanto eu buzinava e gritava com ele na chuva torrencial, o ex acenara e correrá para dentro de casa. Acabei tendo que estacionar na esquina, em frente ao duplex das senhoras Carapelli. Então meu cabelo e vestido já estavam encharcados quando entrei com tudo pela porta da frente. Nem me pergunte sobre as sapatilhas novas. Lambi a colher de sorvete e desejei que Michael morasse na casa ao lado, não o ex. De repente me dei conta de uma coisa. Minha nossa! O ex era o caminho. O ex convidou Michael para a festa, então obviamente estaria lá. E se ele me levasse à festa? Pensando bem, ele não fazia nada para me ajudar. Nunca. A alegria do ex nascia da tortura, não da generosidade. Então como eu poderia convencê-lo? O que eu poderia lhe dar em troca? Precisava pensar em algo palpável, que ao mesmo tempo o convencesse a me ajudar e a ficar quieto. Peguei mais uma colherada de sorvete e coloquei na boca. Olhei pela janela. Seria moleza. Asterisco, asterisco, asterisco. Ora, ora. A que devo essa honra? O ex estava dentro de casa, por trás da porta de tela, olhando para mim com um sorrisinho sarcástico. Eu estava do lado de fora, pegando chuva. Me deixe entrar. Preciso conversar com você. Não sei. Vai me machucar se eu deixar você entrar? Por favor, resmunguei enquanto a chuva forte batia no meu cabelo. Estou ficando encharcada. Eu sei, e sinto muito, mas estou com medo de que se eu deixar você entrar, você me bata por ter roubado a vaga. Ele abriu um pouco a porta de tela, apenas o bastante para me mostrar o quanto parecia quentinho e seco de calça jeans e camiseta. Às vezes você é meio assustadora, Liz. O ex, a mãe dele surgiu e pareceu horrorizada ao me ver parada na chuva. Pelo amor de Deus, abra a porta para a coitadinha. Mas eu acho que ela veio me matar, retrucou ele, como uma criancinha assustada, e percebi que sua mãe estava tentando não rir. Entre, Liz. A mãe do ex pegou meu braço e me puxou com gentileza para dentro, onde estava quente e cheirava a lençóis recém-tirados da secadora. Meu filho é um estorvo e pede desculpa. Não mesmo. Me diga o que ele fez e eu ajudo com a punição. Tirei o cabelo molhado do rosto, olhei bem para o ex e respondi para a mãe dele. Olha, a verdade é que o ex roubou minha vaga quando eu estava estacionando. Minha nossa, você está me dedurando para minha mãe? Ele fechou a porta da entrada e veio atrás de nós duas. Olha, já que estamos dedurando coisas aleatórias. Mãe, talvez eu devesse contar que Liz foi quem chamou a polícia por causa do carro quando eu tive pneumonia. Espera, o quê? Respondi e me virei para ele. Quando você ficou doente? Bem, quando você chamou a polícia. Ele colocou as mãos no peito e deu uma tossida fingida. Eu estava doente demais para tirar o carro da vaga. Fala sério. Não sabia se ele estava me sacaneando, mas suspeitava que fosse verdade, e me senti terrível porque, por mais que eu amasse derrotá-lo, não gostava de pensar em um ex-doente. Você estava mesmo doente? Seus olhos escuros analisaram meu rosto. Você se importaria mesmo? Perguntou ele. Parem com isso, pestinhas, interveio a mãe dele, fazendo um gesto indicando que a acompanhássemos até a sala. Sentem no sofá, comam os biscoitos e superem essa briguinha. Ela colocou um prato de biscoitos com gotas de chocolate na mesinha de centro, pegou uma jarra de leite e 2 copos. Depois me entregou uma toalha, lembrou ao ex que ele tinha que ir buscar a irmã às 6h30 e nos deixou sozinhos. A mulher era uma força da natureza. Estava passando Kate e Leopold em um desses canais de TV retro que só gente velha assiste? Então enxuguei o cabelo na toalha enquanto a personagem da Meg Ryan tentava escapar do charme de um Hugh Jackman muito britânico. Amo esse filme. Obviamente. Ele deu um sorrisinho que me deixou constrangida,
como se soubesse coisas sobre mim que eu não tinha ideia de que ele sabia. Depois debruçou-se e pegou um biscoito. Então, sobre o que você quer conversar? Senti meu rosto corar, ainda mais porque eu estava morrendo de medo de que ele tirasse sarro de mim e contasse ao Michael quando eu revelasse o que queria. Eu me sentei no sofá e larguei a toalha ao meu lado. Tá, é o seguinte, eu meio que preciso da sua ajuda. Um sorriso se abriu no rosto dele na mesma hora. Levantei a mão e continuei. Não, escuta. Sei que você não vai me ajudar pela bondade do seu coração, então tenho uma proposta. Ai, como se eu fosse um mercenário. Essa doeu. Não doeu não. Ele admitiu dando de ombros. É, não mesmo. Beleza. Foi preciso muito autocontrole para que eu não revirasse os olhos. Mas antes que eu explique, quero combinar os termos. Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça. Quando o peitoral de Wes ficou tão largo. Prossiga. Certo. Respirei fundo e ajeitei o cabelo atrás das orelhas. Primeiro, você precisa jurar guardar segredo. Se contar para qualquer pessoa, o acordo é anulado e você não recebe o pagamento. Segundo, se concordar, você tem que me ajudar para valer. Não pode fazer um esforço mínimo e depois me dispensar. Fiz uma pausa, e ele me olhou com os olhos semicerrados. E aí? Qual é o pagamento? O pagamento será acesso incontestável, 24 horas por dia, à vaga durante a duração do acordo. Uau! Ele se aproximou e se jogou na poltrona à minha frente. Você vai me dar a vaga? Não queria fazer aquilo de jeito nenhum, mas sabia o quanto Wes queria a vaga. Ele e o pai estavam sempre mexendo no carro velho, ainda mais porque o carro estava sempre morrendo, e a caixa de ferramentas parecia mega pesada. Sempre que eu ficava com a vaga, eles tinham que carregá-la até o fim da rua para fazer o carro funcionar. Exatamente. Seu sorriso ficou mais largo. Estou dentro. Topo. Sou o cara ideal para te ajudar. Você ainda não pode dizer isso, nem sabe qual é o acordo. Não importa. Faça o que for preciso. E se eu quiser que você corra pelado pelo refeitório na hora do almoço? Fechado. Peguei a manta que estava dobrada no braço do sofá e me enrolei nela. E se eu quiser que você dê estrelinhas pelado no refeitório na hora do almoço cantando a trilha sonora de Hamilton? Aceito. Amo mais shot. Sério? Isso me fez sorrir, embora eu não estivesse acostumada a sorrir para o ex. Mas você sabe dar estrelinha? Sei. Prove. Você é tão exigente. O ex se levantou, empurrou a mesinha de centro com o pé e deu a pior estrelinha que já vi. Suas pernas dobraram e definitivamente não passaram por cima da cabeça, mas ele cravou a finalização levantando os braços acima da cabeça, como as ginastas fazem, e com um sorriso confiante. Depois, ele se jogou de volta na poltrona. Agora desembucha. Disfarcei a risada que estava tentando segurar com uma tossida e analisei seu rosto. Eu estava procurando sinceridade, alguma indicação de que podia confiar nele, mas me distraí com seus olhos escuros e sua mandíbula tensa. De repente me lembrei de uma vez, no 7º ano, em que ele me deu $6 para que eu parasse de chorar. Helena e meu pai tinham acabado de se casar e decidiram reformar o primeiro andar da casa. Durante os preparativos, ela limpou os armários e as gavetas e doou todas as coisas antigas, incluindo a coleção de DVDs da minha mãe. Quando tive um colapso nervoso e meu pai explicou a situação para Helena, ela se sentiu péssima. Pediu desculpas várias vezes enquanto eu soluçava. Mas eu só conseguia pensar nas palavras que ela disse ao meu pai. Achava que ninguém mais assistia a esses filmes bregas. Eu fui uma criança engenhosa, e continuava assim, como mostrava o fato de eu estar na casa de Wes naquele instante. Então bastou uma ligação para descobrir aonde os filmes tinham ido parar. Saí após mentir para meu pai que estava indo até a casa da Jocelyn, e fui de bicicleta até o brechó. Levei no bolso da frente cada centavo que ganhei como babá. Mas quando cheguei lá descobri que não era o bastante. Estamos vendendo como uma coleção, querida. Você não pode comprar avulso. Fiquei olhando para a etiqueta e por mais que eu contasse novamente faltavam $6. O babaca da loja foi insistente, e eu chorei durante todo o caminho de volta em minha bicicleta cor-de-rosa. A sensação era de que eu estava perdendo minha mãe de novo. Quando estava quase chegando em casa, vi o ex batendo uma bola de basquete na entrada da garagem. Ele olhou para mim com a cara de sempre, um meio sorriso, como se soubesse de algum segredo sobre mim, mas parou de driblar. Ei! Ele jogou a bola na grama do jardim e veio na minha direção. O que aconteceu? Não queria contar porque sabia que ele acharia ridículo, mas algo em seu olhar me fez desmoronar de novo. Chorei como um bebê enquanto contava o que tinha acontecido, mas em vez de rir de mim, ele ouviu.
Ficou em silêncio durante toda a minha crise, e quando parei de falar e comecei a soltar soluços constrangedores, ele se aproximou e secou minhas lágrimas com os polegares. Não chore. Ele pareceu triste ao dizer isso, como se também estivesse com vontade de chorar. Espere aqui. Ele fez um gesto indicando que não ia demorar, então virou e correu para dentro de casa. Fiquei ali, exausta de tanto chorar e chocada com sua gentileza. Quando voltou, o ex me entregou uma nota de $10. Eu me lembro de olhar para ele e pensar que ele tinha os olhos castanhos mais gentis do mundo, mas minha expressão deve ter me entregado, porque o ex fez uma carranca. Isso é só para você calar a boca porque não aguento mais essa choradeira, disse ele. E quero o troco. Minha mente me puxou de volta para a sala da casa dele. Michael. A vaga. O fato de que eu precisava da ajuda do ex. Meus olhos percorreram seu rosto. Os olhos castanhos pareciam exatamente os mesmos. Beleza. Peguei um biscoito e dei uma mordida. Olha, juro por tudo que é mais sagrado que vou contratar um assassino de aluguel se você abrir o bico. Acredito em você. Agora desembucha. Tive que olhar para alguma coisa que não fosse o rosto dele. Escolhi meu colo, e fiquei observando a textura macia da minha calça. Beleza. É o seguinte, Michael está de volta e eu queria, você sabe, me reconectar com ele. Nós éramos próximos antes de ele ir embora, e quero isso de volta. E como exatamente eu posso ajudar? Continuei olhando para baixo, percorrendo a costura da calça com o indicador. Bem, eu não faço nenhuma matéria com ele, então não tenho como iniciar uma conversa naturalmente. Mas você e o Michael já são amigos. Saem juntos. Você o convidou para uma festa. Ousei olhar para ele. Você tem a conexão que eu quero. Ele enfiou na boca o que restava do biscoito, mastigou e limpou as mãos nos joelhos. Deixa eu ver se entendi. Você continua de olho no Yang e quer que eu te carregue comigo para a festa do Rino, para fazer com que ele goste de você. Pensei em negar, mas em vez disso respondi. É isso mesmo. Ele voltou a tensionar o maxilar. Fiquei sabendo que ele está afim da Laney. Não. Deixando de lado minhas opiniões, Laney Morgan não era nem de longe a pessoa certa para Michael. Na verdade, fazer com que ele se apaixonasse por mim já seria um favor só por salvá-lo daquilo. Não se preocupe com isso. O ex ergueu uma das sobrancelhas. Escandaloso da sua parte, Elizabeth. Cala a boca. Ele sorriu. Você não pode estar achando que é só aparecer em uma festa e ele vai notar você. Vai ter muita gente lá. Só preciso de alguns minutos. Confiante, hein? Afinal, eu já tinha um roteiro. Tenho um plano. Que seria? Cruzei as pernas. Como se eu fosse te contar. Ele levantou, caminhou até o sofá e se jogou ao meu lado. Aposto que seu plano é uma droga. Ajeitei a manta nos ombros. Como você pode ter certeza disso se nem sabe meu plano? Porque eu te conheço desde que você tinha 5 anos, Liz. Tenho certeza de que seu plano envolve um encontro forçado, um caderno inteiro cheio de ideias bobas e alguém cavalgando em direção ao pôr do sol. Ele se aproximou. Você está completamente enganado, retruquei. Sei. Soltei um suspiro. E aí? Eu só precisava que a vaga fosse mais atrativa que a determinação de Wes para me contrariar. Ele cruzou os braços e pareceu satisfeito. E aí? Ai minha nossa. Você está me torturando de propósito. Vai me ajudar ou não? Wes coçou o queixo. É que não sei se a vaga vale isso. Vale o quê? Conviver comigo por algumas horas? Coloquei um cacho molhado atrás da orelha. Você mal vai perceber que estou lá. E se eu estiver tentando me dar bem com alguém? Sua expressão era repulsiva, mas ainda assim eu sorri. Você pode atrapalhar meu encanto. Acredite, você nem vai notar minha presença. Vou estar muito ocupada fazendo Michael se apaixonar loucamente por mim para tocar em seu encanto. Eca, para de falar em tocar no meu encanto, sua pervertida. Revirei os olhos e me virei para ele. Vai aceitar ou não? Ele deu um sorrisinho sarcástico e apoiou os pés na mesinha de centro. Adoro ver você tendo que vir andando lá da casa das senhoras Carapelli. É meu novo passatempo favorito. Então acho que vou te levar comigo à festa. Isso. Contive o impulso de fazer o gesto da vitória com o punho cerrado. Calma, Liz. Wes se inclinou para a frente, pegou o controle remoto e aumentou o volume da TV antes de olhar para mim como se eu estivesse cheirando mal e espera. Esse filme? Você ama esse filme? Sei que a premissa é estranha, mas juro que é ótimo. Eu já vi. Esse filme é uma droga. Você está de brincadeira? Não é uma droga, não. É sobre encontrar alguém tão perfeito que você se dispõe a largar tudo e atravessar séculos pela pessoa. Ela literalmente largou a vida dela e se mudou para 1876.
Quer dizer, é um amor poderoso. Olhei para a TV e comecei a acompanhar as falas do filme. Tem certeza de que viu esse filme? Absoluta. Ele balançou a cabeça, vendo Stuart implorar à enfermeira que o deixasse sair do hospital. Esse filme é um besteirol estereotipado adoçado com adoçante. Lógico. Por que eu esperaria algo diferente vindo de Wes? É lógico que Wes Bennet é um snob em relação a comédias românticas. Eu não esperava menos. Não sou um snob, mas apenas um espectador crítico que espera mais que um roteiro previsível com personagens clichês. Ah, tá. Coloquei os pés em cima da mesinha de centro. Prédios explodindo e explosões em alta velocidade não são previsíveis? Você está pressupondo que eu gosto de filmes de ação. E não gosta? Ah, gosto sim. Ele jogou o controle sobre a mesinha e pegou o copo. Mas você devia parar de pressupor as coisas. Mas eu estava certa. Que seja. Ele bebeu o resto do leite e largou o copo. O fato é que esses filmes de garota são ridículos de tão irrealistas. Tipo, esses dois são tão diferentes e se odeiam tanto, mas, espera, eles são tão diferentes assim? De inimigos a amantes. Um clássico. Nossa, você acha isso incrível. Ele me olhou com os olhos semicerrados, inclinou o tronco e deu uns tapinhas na minha cabeça. Coitadinha da apaixonada confusa. Por favor, me diga que não acha que esse filme tem qualquer conexão com a realidade. Dei um tapa na mão dele. É porque eu acredito em viagem no tempo. Não isso. Ele apontou para a TV. A viagem no tempo talvez seja a parte mais realista desse filme. Estou falando sobre comédias românticas no geral. Relacionamentos não funcionam assim jamais. Funcionam sim. Ele ergueu as sobrancelhas. Será? Me corrija se eu estiver errado, mas não parece que foi assim com Jeremiah Green ou Tad Miranda. Fiquei um pouco surpresa com seu conhecimento do meu histórico de namorados, ou da falta de um, mas imaginei que era inevitável considerando que estudamos na mesma escola e estamos no mesmo ano. Olha, relacionamentos podem funcionar assim, afirmei. Tirei o cabelo ainda molhado do rosto. Não estava surpresa por Wes pensar daquele jeito. Nunca fiquei sabendo dele namorando sério, nunca mesmo. Então talvez estivesse certa ao presumir que ele era do tipo atleta conquistador. Relacionamentos assim existem, continuei, ainda que pessoas cínicas e insensíveis como você sejam. Cínicas demais para acreditar. Você disse cínicas 2 vezes. Soltei um suspiro. Ele riu da minha irritação. Então você acha que 2 inimigos no mundo real podem superar as diferenças e se apaixonar loucamente? Aham. E acha que não tem problema roteirizar, planejar e trapacear se tudo isso for feito para despertar qualquer tipo de amor verdadeiro? Mordi o lábio. Era isso que eu estava fazendo? Trapaceando. Pensar nisso fez meu estômago se revirar um pouco, mas ignorei. Não era nada disso. Você está fazendo isso parecer ridículo de propósito, respondi. Ah, imagina. É porque é ridículo mesmo. Você é ridículo. Percebi que estava rangendo os dentes e relaxei o maxilar. Quem ligava para o que Wes pensava sobre o amor? Ele deu um sorrisinho sarcástico. Já parou para pensar que se suas noções de amor estivessem corretas, Michael na verdade não é o cara ideal para você? Não, Michael com certeza era o cara ideal para mim. Tinha que ser. Mesmo assim, perguntei. Como assim? Você e Michael não estão bravos um com o outro nem nada, então seu plano está fadado ao fracasso. Toda comédia romântica tem 2 pessoas que não se suportam no início, mas acabam transando no final. Nojento. É sério. Gen para você. A verdade nua e crua. Harry e Sally 10 coisas que eu odeio em você, Docilar. Para começo de conversa, Docilar é uma comédia romântica do tipo segunda chance para o amor idiota. Ah, errei então. Além disso, estou um pouco impressionada com seu conhecimento sobre comédias românticas, Bennet. Tem certeza de que não é um fã enrustido? Ele me lançou um olhar. Absoluta. Estava mesmo impressionada, eu amava a verdade nua e crua. Não vou contar pra ninguém se secretamente você for um grande fã de comédias românticas. Cala a boca. Ele riu e balançou a cabeça devagar. Então qual tema funciona para você e o Michael? O segui o cara igual a um cachorrinho, mas agora ele me vê como uma possível namorada, apesar de já ter uma possível namorada. Você é um antirromântico insuportável. Foi a única resposta em que consegui pensar porque, de repente, Wes desenvolveu a incrível capacidade de me fazer rir. Ainda que ele estivesse tirando sarro de mim, tive que me segurar para não ceder a mais uma risada. Mas tínhamos um acordo, então trocamos números para que ele pudesse me mandar mensagem depois de falar com Michael, e decidimos que Wes me buscaria para a festa às 7 da noite no dia seguinte.
Voltando para casa na chuva, não conseguia acreditar que o ex tinha concordado. Estava um pouco insegura quanto a ir a qualquer lugar com ele, mas essa garota aqui faria o que precisava ser feito em nome do amor verdadeiro. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu não era fã de correr na chuva ou no escuro, então ter que fazer os dois ao mesmo tempo era um grande horror. Quando cheguei da casa do ex, Helena tinha preparado uma travessa de espaguete, então tive que encarar um jantar em família completo, incluindo a conversa: como foi seu dia? Antes de sair, meu pai tentou me convencer a usar a esteira que ele tinha comprado no dia anterior, porque estava chovendo muito, mas essa não era uma opção para mim. Minha corrida diária não tinha nada a ver com exercício físico. Apertei o cordão do capuz, baixei a cabeça e fui para a calçada, os tênis gastos espirrando água na minha legging a cada passo. O tempo estava frio e deprimente, e acelerei o passo quando virei a esquina no fim da rua e enxerguei o cemitério através do aguaceiro. Só diminuí a velocidade quando passei pelos portões, subi a familiar estrada asfaltada e passei pelo olmo torto, então dei 15 passos para a esquerda. Essa chuva é uma droga, mãe, disse quando parei ao lado de sua lápide, depois coloquei as mãos na cintura e puxei o ar, tentando controlar a respiração. Sério, eu me agachei ao lado dela e passei a mão no mármore liso. Em geral me sentava na grama, mas estava molhada demais. Com a chuva forte, o cemitério escuro parecia ainda mais soturno que de costume, mas eu conhecia o lugar como a palma da mão, então isso não me incomodou. De um jeito estranho, era ali que eu ficava mais feliz. Então Michael está de volta, tenho certeza de que você viu. Ele parece perfeito como sempre. Vamos nos encontrar de novo amanhã. E imaginei o rosto dela, como sempre fazia quando estava ali. Você ficaria animada, mesmo que eu tivesse sido obrigada a pedir a ajuda do ex. Minha mãe sempre achou o ex um amor, só um pouco bruto. Parece coisa do destino, ele meio que caiu no meu colo logo depois de tocar Someone Like You, quer dizer, o que pode parecer mais destino do que isso? A sua música favorita, do seu filme favorito, e do nada o nosso ex-vizinho fofo favorito ressurge? Parece que você está escrevendo esse Felizes para Sempre. Daí, parei de falar e fiz um gesto em direção ao céu. E de onde quer que você esteja aí em cima. Nem mesmo a chuva fria impediu meu entusiasmo ao descrever o novo sotaque sulista de Michael para minha mãe. Eu me agachei ao lado de seu nome esculpido na pedra e tagarelei, como fazia todos os dias, até o alarme do meu celular tocar. Esse ritual foi se tornando uma espécie de diário com o passar dos anos, mas eu não gravava o que dizia e ninguém ouvia. Bem, esperava que minha mãe estivesse ouvindo. Já estava na hora de voltar. Eu me levantei e acariciei a lápide. A gente se vê amanhã. Eu te amo. Respirei fundo antes de virar e voltar a correr. A chuva ainda caía forte, mas minha memória muscular facilitava que eu me mantivesse no caminho. Quando passei correndo pela frente da casa do ex e virei na entrada da minha, percebi que fazia muito tempo que não ficava tão animada. Asterisco, 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 Liz. Tirei os olhos da tarefa de literatura e vi Joss entrando pela janela do meu quarto, com Kate e Cassidy logo atrás. Anos antes, descobrimos que subindo no teto da minha antiga casinha na árvore que ficava no quintal, dava para simplesmente abrir a janela do meu quarto e entrar. Oi, gente! Estalei as costas e me virei na cadeira, surpresa ao vê-las. E aí? Acabamos de fazer uma reunião de planejamento do trote do último ano, mas não queremos ir para casa ainda porque meu pai disse que eu podia voltar às 9, e são 8h40. Cassidy, que tinha pais muito rígidos, se jogou na minha cama. Kate fez o mesmo e Joss ficou sentada na janela. Então vamos nos esconder aqui por 20 minutos. Eu me preparei para a pressão que viria a respeito do trote. Eram basicamente umas 30 pessoas amontoadas num Burger King gritando ideias de coisas que achavam engraçadas. Joss deu uma risadinha. Tyler Beck acha que devíamos simplesmente soltar umas 20 mil daquelas bolas super quicantes nos corredores. Ele até sabe com quem conseguir. Kate riu. Juro por Deus que ele convenceu todo mundo, contou Kate. Até mencionar que, na verdade, ia precisar de dinheiro. Nós, do último ano, somos engraçados, mas também somos muito mão de vaca, observou Cassidy se deitando na cama. Gostei da ideia do Joey Lee de simplesmente aloprar e fazer algo terrível, tipo virar todas as prateleiras da biblioteca ou inundar a escola. Ele disse que era ironicamente engraçado por não ser nada engraçado, e que aquilo entraria para a história. Isso com certeza é verdade, concordei, soltando o rabo de cavalo e enfiando as mãos no cabelo. Eu não queria olhar para Joss porque sentia que ela olharia uma vez para mim e saberia que eu estava tramando alguma coisa com o ex, então mantive os olhos em Cass.
Você devia ter ido, Liz, lamentou Joss. Eu me preparei para o que veria na sequência. Uma palestra sobre como só vamos nos formar no ensino médio uma vez, talvez. Ela era muito boa nisso. Vamos, Liz. Faltam só alguns meses para a gente se formar. Mas quando olhei para Joss, ela deu um sorrisinho torto e disse: todo mundo estava dando ideias, até que Conerabel falou: minha casa já foi garfada. Fiquei boquiaberta. É mentira, né? Gritou Kate. No ano anterior, quando eu estava apaixonada pelo Conner, achamos que seria engraçado espalhar garfos de plástico pelo jardim da casa dele num sábado à noite em que não tínhamos nada para fazer e íamos todas dormir na minha casa. Sim, era uma bobeira, mas éramos muito novas, não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas à meia-noite, enquanto fincávamos os garfos na grama, o pai dele saiu para levar o cachorro para passear. Saímos correndo em direção ao jardim do vizinho, mas o cachorro mordeu e arrancou a calça do pijama da Joss, e a calcinha dela ficou à mostra. Joss gargalhou. Foi muito engraçado porque, sabe, ele pronunciou essa frase bizarra: minha casa foi garfada. Contou ela. Não acredito que ele falou isso, disse rindo. Joss balançou a cabeça e continuou. Mas também foi engraçado porque alguém perguntou do que ele estava falando. E, escuta só. Ele disse com estas palavras: umas garotas enfiaram garfos de plástico no jardim da minha casa ano passado, e uma delas fez um bundalelê enquanto fugia correndo. Sem zoeira, gente. Mentira. Morri de rir, me entregando às lembranças daqueles bons tempos. Tempos puros, de certa forma, intocados pelo estresse do último ano que corrompia as lembranças que estávamos construindo agora. Você quis morrer por não levar o crédito, Joss? Ela sentiu, se levantou e foi até meu guarda-roupa. Com certeza, mas eu sabia que íamos parecer loucas se eu confessasse. Fiquei observando Joss passando pelos vestidos, então ela indagou: cadê o vestido xadrez vermelho? É xadrez búfalo. E está do outro lado, respondi, apontando para o lugar certo. Com as camisas do dia a dia.